Hoje a gente tem uma pergunta muito legal e que eu gostei muito de pensar e refletir sobre para contar aqui para vocês. E é a seguinte: como você consegue ser tão em paz mesmo quando a vida tá cheia de caos? Até rimou essa pergunta, hein? Mas recentemente eu postei no meu Instagram que a minha rotina tava literalmente um caos. Então quem me acompanha todo dia deve ter visto que eu tava maluca. E achei muito interessante essa pergunta porque eu sei que muita gente também passa por isso, por viver num caos. E às vezes a gente se perde no meio desse caos. Então vamos conversar sobre isso hoje? E se você não me conhece, eu sou a Malu Visato, eu tô mais presente lá no Instagram, no @maluvisato. E esse vídeo aqui é uma collab com a Óticas Vizari e toda semana a gente tem vídeos novos, então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Há uns anos atrás, você ia perceber o quanto eu era uma pessoa ansiosa. Era do tipo, querer controlar tudo, controlar o que as pessoas falam comigo, querer controlar tudo que tá na minha volta. Então, uma coisa saía do lugar, uma coisa saía fora do meu controle, do meu planejamento, eu surtava. Surtava de chorar, de querer tacar o celular na parede, sumir. E não dá pra você viver dessa forma, porque a vida ela não segue um script e você entender isso é muito importante pra sua sanidade mental. Senão você vai querer ficar controlando tudo e a longo prazo isso não dá certo. Você vai surtar, você vai ter um burnout, você vai acabar com as suas amizades, vai assim deixar sua família louca com você, seus amigos, e não vale a pena querer controlar tudo. E o grande X da questão é que o controle na nossa vida dá uma sensação de segurança, só que é uma falsa segurança. É só uma forma de a gente tentar ter previsibilidade na vida, quando as coisas não tem como serem previsíveis. Por melhor que você possa planejar, nem sempre vai dar certo, porque algumas situações não dependem só da gente. E é esse o ponto, a gente precisa focar naquilo que a gente controla. O que as outras pessoas fazem, o que fulano deixou de fazer, o que sua família faz, seus amigos faz, isso não compete a você. Mas a maneira como você age diante das situações, sim, isso você pode tentar controlar. Os seus sentimentos, não os seus sentimentos propriamente ditos, eu acho que a gente deve respeitar os nossos sentimentos, mas o que a gente faz a partir desses sentimentos é o que conta, é o que a gente precisa realmente de fato querer controlar. E eu era tanto essa pessoa que queria controlar tudo até o momento que eu cansei. E não foi o cansaço muito que me mudou, mas a situação em si, como que eu posso explicar para vocês? Dentro do cansaço, por mais esquisito que seja falar, eu consegui encontrar a paz. Como assim, Malu, você encontrou paz em meio ao caos? Eu decidi que eu não ia mais esquentar minha cabeça com aquilo que não estava no meu controle. E só esse fato de repetir como um mantra, foca no que controla, foca no que controla, que a minha vida mudou muito. E eu comecei a viver com mais paz. Então, por exemplo, eu tava dando vários plantões no mês passado, retrasado. Sabe, às vezes do nada ficava tudo caótico. Adiantava eu me estressar? Adiantava eu querer tacar fogo em todo canto, fugir? Não. A única coisa que dava pra fazer é tentar dar o meu melhor naquele momento e vida que segue. O que vai acontecer depois, o que já aconteceu, pena, já aconteceu. É seguir o fluxo, é dançar conforme a música. E a gente precisa aprender a criar essa leveza dos nossos dias, a gente não ficar surtada, a gente não ter um burnout, a gente não quiser se jogar, sabe? Respira, entende? Respira, a gente esquece de respirar. Inclusive agora eu vou te fazer lembrar de respirar, você vai ficar respirando agora. E essa paz não chegou porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu abri um espaço dentro de mim. Eu deixei o controle de lado e passei a viver mais, a estar mais presente. Porque quando você fica ansioso, você quer controlar tudo ao seu redor e não tem como. Por isso é tão importante a gente às vezes praticar até meditação. Eu confesso que eu era meio contra a meditação, que eu achava que não funcionava, mas às vezes funciona pra gente conseguir estar vivendo o processo. E a gente esquece de viver o processo. Por exemplo, eu lá dando os plantões da vida, às vezes eu tô agora no final da faculdade e eu tô pensando lá na frente, eu tô pensando na minha formatura. Só que, cara, tem que viver o momento. A gente aproveita muito mais o processo quando a gente vive ele inteiramente, quando a gente para de querer adiantar as coisas. Sabe, as coisas fluem melhor, a gente aprende mais, a gente coleciona mais momentos, digamos assim, a gente constrói relações muito mais firmes, muito mais duradouras quando a gente está 100% presente, quando a gente para de querer acelerar os processos.
E isso diminui muito o caos dentro da gente e dentro da nossa mente, entendem? E a gente precisa parar também de querer se moldar na vontade dos outros, naquilo que os outros esperam da gente. Não é sustentável a gente ficar dessa maneira o tempo todo, sabe? Não dá. A gente precisa focar em quem a gente é, no que vale a pena pra gente, no que é importante pra gente. Porque às vezes o caos também, ele nem tá existindo, a gente é que cria. Às vezes a gente tem uma projeção do que as coisas são, mas não são fatos. A gente precisa, às vezes, se colocar como um telespectador da nossa vida. Será que isso realmente é um caos ou eu que tô criando esse caos? Porque às vezes as coisas nem são um problema, a gente que faz delas um problema. Quando tá tudo bem, a gente que transforma aquilo numa cena de crime, sendo que tá tudo bem. Então, praticar, além do exercício da autoconsciência, da presença, é você se tirar da situação. Olha como se sua vida fosse um filme. Se coloca assim: poxa, tá acontecendo isso aqui. Será que isso é projeção da minha cabeça? Será que é realmente o que é? É pensar mesmo, entender, será que isso é um fato ou eu que tô criando? E se algo custa a sua paz, tente tirar da sua vida. Às vezes não vale a pena você continuar em lugares, em situações que só te tiram a paz. A gente também precisa aprender muito a dizer não, a não ter medo do novo, do diferente, é de se jogar. Se errar, errou, paciência, a gente aprende no meio do processo. E uma coisa que eu lembrei agora, não criem problemas antes de eles acontecerem. A gente ama antecipar problema. Mas sabe, eu não sei se eu vou passar naquele vestibular lá. Calma, espera ver se você vai realmente passar, para daí ver o desenrolar da história. E isso para tudo na vida, não adianta os problemas antes deles acontecerem. Isso só vai aumentar a sua ansiedade e o seu caos interno. Então, se hoje você estiver confuso, querendo controlar tudo, eu convido você a tentar soltar. A tentar a todo momento se perguntar: como que eu posso tornar minha vida mais leve hoje? O que eu preciso parar de querer controlar? O que eu preciso viver no presente? É o tempo todo essa construção de autoconsciência, de estar presente, de parar de querer controlar tudo, esperar os problemas acontecerem para daí você querer resolver. A sua paz, é importante também lembrar que não tá num lugar, não tá em uma pessoa, tá dentro de você. Você é quem decide como você vai lidar com as coisas que acontecem ao seu redor. Então o caos às vezes ele nem existe, é você que está criando ele. E é muito importante você criar essa consciência diariamente. Escolha a paz, escolha deixar o controle um pouco de lado e tenta respirar mais. E esse aqui foi mais um Visato Responde. Eu espero que de alguma forma eu tenha feito vocês refletirem. Lembrem-se de me mandar perguntas, seja aqui nos comentários ou lá no Instagram, não sei, me mandem pra gente conversar mais por aqui toda semana. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir os @maluvisato e Óticas Izari. Um beijo e até mais!